equação cúbica em volume. Quando nós temos como variável o volume molar de uma substância pura ou de uma mistura, numa equação do tipo AV cubo mais BV quadrado mais CV molar mais D, que é o termo independente igual a zero, nós temos três possibilidades de isotermos. Temperatura de operação menor que a temperatura crítica, temperatura de operação igual à temperatura crítica, temperatura de operação maior que a temperatura crítica. Lembrando que para uma mistura, as condições críticas elas são substituídas por condições pseudocríticas. Então, iniciando, temperatura de operação menor que a temperatura crítica ou pseudocrítica. Nós vamos ter, certamente, três raízes reais ou uma raiz real e duas complexas conjugadas. Quando nós temos uma raiz real e duas raízes complexas conjugadas, por exemplo, do tipo 0,5 mais 0,5i, e aí o conjugado terá a mesma parte real, porém com o sinal trocado, a única raiz real será com significado físico, porque não existe volume molar de equação conjugada, né? Imaginária. Aí não será o problema. O problema é quando nós temos três raízes reais. Como é que é feita essa interpretação física? Por exemplo, se P é maior que Psat, a menor raiz, caso houver, representa o volume molar de líquido comprimido. Ou seja, se nós temos 1 metro cúbico por mol, 2 metros cúbicos por mol, 3 metros cúbicos por mol, no caso de T ser menor que Tc e P maior que Psat, a única raiz que terá significado físico será 1 metro cúbico por mol. No caso da pressão de operação ser igual à pressão de saturação, se houver o caso de três raízes reais, nós vamos ter a menor raiz representando o volume molar de líquido saturado, no caso 1 metro cúbico por mol, por exemplo, e a maior raiz representando o volume molar de vapor saturado, no caso 3 metros cúbicos por mol, por exemplo. A raiz intermediária, no nosso exemplo 2 metros cúbicos por mol, fica sem significado físico. A terceira opção, no caso da temperatura ser menor que a temperatura crítica, é quando P é menor que Psat. Então, caso houver três raízes reais, a maior raiz representa o volume molar do vapor superaquecido, no nosso caso 3 metros cúbicos por mol, e as outras ficam sem significado físico. No caso da temperatura de operação ser igual à temperatura crítica e a pressão ser igual à pressão crítica, nós teremos com certeza três raízes reais e iguais que valem igual ao volume molar crítico. No caso ainda da temperatura ser igual à temperatura crítica, no entanto a pressão ser diferente da pressão crítica ou pseudocrítica, no caso de mistura, nós iremos admitir uma raiz real e duas complexas. Então nós já esperamos o resultado como uma raiz real e dois complexos conjugados. Para a pressão maior que a pressão crítica, então nós temos o caso do volume molar do fluido supercrítico ou mistura supercrítica. Por quê? T é igual a Tc e P é maior que Pc. No caso que P seja menor que Pc, a única raiz real, o significado físico dela será do volume molar de vapor superaquecido. Quando T é maior que Tc ou T maior que a temperatura pseudocrítica, a isoterma vai admitir uma raiz real e duas complexas conjugadas. Então, nós já esperamos uma raiz real apenas com significado físico. Se P é maior que Pc, o volume molar representa o volume de fluido supercrítico. Se P é menor que Pc, esse volume molar representa de vapor superaquecido.